Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler. Você que tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Aleluia. Livro do Atos dos Apóstolos. Vá até o capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia, está ótimo. Versículo 1, e nós vamos discorrer o capítulo 3 de Atos hoje. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3h da tarde. Tome seu assento. Chegou a melhor hora do culto. Você que é a primeira vez que aqui está, você que já tem vindo em cultos aqui, quem sabe você está vendo uma igreja diferente, porque é mais escuro, porque tem umas luzes coloridas, mas aqui também é o reino de Deus. Aqui nós adoramos a Ele. E aqui a palavra dele é pregada na íntegra. Por quê? Porque o que nos faz andar, prosseguir depois de aceitar Jesus é a palavra. É ela que nos dá direção, é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, desde os pastores até a qualquer daqueles que entram dentro desta igreja. Esta igreja pode ser denominada diferente, mas o que ela carrega de maior e mais importante é a palavra de Deus. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer uma parte da história de dois homens. Qual é o primeiro? O nome dele é Pedro. Você conhece Pedro? Pedro era o discípulo de Jesus, era o pescador, era o mais velho dos discípulos, é o que tinha autoridade sobre eles. Qual é o outro que está aqui também no capítulo 3? João. João era o discípulo amado de Jesus. Era aquele homem que era equilibrado, mais flexível. Ele encostava o ouvido no coração de Jesus. Por causa de João, que nós vamos saber na palavra que Jesus era um ser humano que era de fácil acesso. Quem sabe você nunca viu um homem com o ouvido no coração de outro homem. Você vai ver filho. Muito difícil, mas até tem. Agora, um amigo com o ouvido no coração de outro amigo, no peito de outro amigo, isso é muito difícil. Para nós ver o carinho que tinha de Jesus com os seus discípulos ou aqueles que eram carinhosos. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, todo arisco, e para mim, quando eu via dois homens se abraçar, eu já ficava meio desconfiado. Foi assim que eu voltei para Jesus. E eu cheguei na igreja, era aquele abraça, aquele negócio, se cumprimenta. E eu ficava meio sem jeito, porque da onde eu vim, homem não abraçava homem. O homem tinha que ter distância de outro homem. Então, até eu entender que no reino de Deus há esse carinho, há esse afeto, há os homens entendendo que você não deixa de ser menos macho porque abraça alguém. Tinha um que congregava na igreja que eu iniciei, o Guilherme. Aí que ele vai ver esse vídeo. Ele tinha a barba de beijar a gente. Dá um beijo no rosto. Vinha, te dava um abraço, dava um beijo no rosto. Daí tu imagina. Quando ele veio a primeira vez, eu fiquei meio envergonhado, mas na segunda eu digo, não, para com isso aí, cara. Para com isso aí que já é demais já. Até eu entender que era uma forma carinhosa dele, porque ele estava tendo um apreço, estava tendo um carinho pela minha vida. Esse era João. O que estava acontecendo nesse cenário com Pedro e João? Eles estavam indo à igreja, eles estavam indo ao templo, à tarde, na hora nona, algumas traduções diz, por volta das 3h da tarde. Eles estavam indo para a casa de Deus. Assim como você que aqui está, ou um de vocês, foi convidado por um amigo que tem um apreço
pela vida de vocês. Porque tenha certeza, quem te convida para vir até a igreja, ele está mostrando que te ama, que tem um apreço pela tua vida, num convite. Por quê? Porque quando alguém te convida para ir para uma balada, quando alguém te convida para fazer algo errado, na maioria das vezes, ele está te convidando sabendo que pode dar errado, sabendo que pode trazer problema para você, para sua família. E quem sabe, na maioria das vezes, por não querer ir sozinho e não assumir o risco sozinho, ele quer ter mais pessoas junto com ele. Ele quer que se dê BO, ter mais pessoas para repartir, para não pagar o pato sozinho. É assim que funciona lá fora. Então seja grato por este amigo que te convidou para estar aqui dentro. Seja grato pela oportunidade que tu tens de estar na casa de Deus. Porque aqui é um lugar onde você entra e sai com uma palavra de Deus para a sua vida. Aqui é um lugar onde você entra com problema, com dificuldade, com uma tristeza no coração, com uma ansiedade querendo estragar tudo que está à sua volta. E você sai daqui com paz, confiante na palavra, confiante no Deus que tudo pode. Esse é o lugar. E era a casa de Deus, era o lugar que Pedro e João estavam indo. O que eu acho maravilhoso aqui é que Pedro e João andavam juntos e carregavam a mesma coisa, meu irmão. Eles eram discípulos de Jesus. Eles acreditavam naquilo que Jesus falou para eles. Eles acreditavam na palavra de Deus que estava sobre a vida deles. Eles andavam no mesmo propósito. Eles carregavam a mesma coisa. E com isso aqui nós já temos que aprender uma coisa muito importante. Você, nós, eu preciso andar com quem carrega a mesma coisa que eu. Eu preciso andar com quem está na mesma direção que eu. E aqui muitos entendem errado. Por quê? Porque até alguns levam para um extremo achando que não pode ter mais amigo. Comecei a ir para a igreja, então quer dizer que meus amigos têm que ser tudo cancelado? Não, não é isso. Isso é um extremo. Eu comecei a ir para a igreja, então quer dizer que eu não preciso olhar mais para ninguém que está lá fora. Não, isso é um extremo. E não deve ser assim. Aqui os dois estão caminhando. Quem caminha é diferente. Sabe quem caminha com você? É quem, quando você tem um problema, é o primeiro zap que você manda. É quando você tem uma dificuldade, você reparte a situação que você está passando com essa pessoa. E ela empresta o ouvido para ouvir o seu problema. Essa pessoa que caminha com você. E na maioria das vezes, as pessoas que nós temos o ouvido, ou aquele amigo seu, que quando você está num problema, está numa enrascada, você compartilha com ele, ele tem autoridade na tua vida, você querendo ou não, porque o que ele falar para você, por mais que na hora você ache errado, mas aquilo vai entrar na tua mente, aquilo vai entrar no teu coração. E eu vou mais além, se você é casado, você tem o seu amigão solteiro, daí você está com um problema no relacionamento, você aprontou lá, sua mulher quis te bater de novo, e daí você vai repartir o teu problema com o amigão. E daí você sabe qual é o conselho que ele vai te dar. Por quê? Porque ele é solteiro. E se ele é teu amigo e ele gosta de ti, ele já tem um conselho na ponta da língua. Chuta o pau da barraca e cai na zoeira comigo. Abandona isso aí, cara, tu é louco. E eu falo isso com autoridade por quê? Porque eu era um amigo solteiro. E quando os caras casados vinham a reclamar da vida de casado para mim, eu tinha argumento de sobra para provar para ele que ser casado não valia a pena. E os caras saíram depois de conversar comigo indeciso. Eu acho que ele está certo mesmo. Então cuidado, a pessoa que você anda. Cuidado com a pessoa que tem o seu ouvido. E por mais que você seja maduro, você seja centrado, mas se uma hora você está desestruturado, a pessoa ruim que está perto de você, ela pode dar direção para a tua vida. Então andem com o homem de Deus. Andem com pessoas que estão melhor que você. Andem com pessoas que já estão onde você quer chegar. Faça isso. Andem com amigos que quando você está com ideia ruim, você compartilhar, ele dizer, tu está louco, cara? Vai jogar a tua família pro ralo? Tá louco, cara? Tu vai jogar a tua saúde? Olha tua mãe chorando, olha teus pais sofrendo. Tu tá louco? É esses que são os bons. É esses os amigos que a gente tem que ter. Porque são esses que abrem os nossos olhos. São esses que nos levam para o centro da realidade.
Mas o que é bom é ter um amigo, aquele que dá o ok com tudo que a gente fala. O melhor é ter um amigo, aquele que só assina o cheque, diz, vamos tocar o terror. Só que na hora da consequência, na hora de assumir o BO, na hora de arrumar a bagunça que é feita, o máximo que você vai receber é um zap rindo da tua cara, dizendo, pega agora, mané. Te vira agora, mané. E é capaz ainda de usar a sua história para ridicularizar, para rir da tua cara para os outros. É o que mais tem. Eu me lembro que uma vez eu era, sou ainda, a gente não caminha mais junto, mas tem um carinho por ele ainda. Ele era um empresário, é ainda um empresário aqui da Forquilinha. E nós éramos muito amigos. E ele entrou em um mês difícil, no relacionamento, ele entrou num tempo difícil da finança, e ele já estava há 3 dias dentro de casa, doente, não saía nem para trabalhar, não respondia WhatsApp, estava numa depressão, estava até pensando em tirar sua própria vida. E os seus funcionários, os seus amigos que estavam sempre batendo na porta dele, sempre convidando para o rolê, porque aonde ele estava, eles banjavam dinheiro. Sabe qual é que era a reação deles? O fulano está 3 dias trancado dentro de casa, vai se matar. A mulher foi embora, abandonou, vai se matar. O fulano, pode mandar uma corda para ele. Eram essas as brincadeiras. Que essas brincadeiras, para quem está enfrentando um momento difícil, são setas, ciladas, satânicas, para que as pessoas tirem as suas próprias vidas. Então, para encerrar esse assunto por aqui, cuidado com quem você anda. Ande com quem carrega aquilo que você carrega. Se você está buscando a Deus, ande com quem está buscando a Deus. Se você já tem uma palavra de Deus para o teu coração, se você tem uma promessa, ande com quem tem promessa de Deus para a sua vida. Quando Pedro e João estão indo ao templo, eles estão indo orar. Eles estão indo chegar mais perto de Deus, eles estão indo buscar mais perto de Deus. Mas através dessa decisão que eles tomam, Charles, dessa decisão que eles tomaram, algo sobrenatural vai acontecer na vida deles. Era só mais um dia de oração, Reis. Era só mais uma vez que eles iam para a igreja. Mas nesse mais um dia, mais uma vez, Lucas, aconteceu algo sobrenatural na vida deles. Alguém vai ser curado, alguém vai receber um milagre. Alguém vai receber um grande milagre através da vida deles. Isso é muito importante, por quê? Porque na medida que você vai buscando a Deus, na medida que você busca estar mais perto de Deus, no trajeto vai acontecendo milagres na tua vida. No trajeto as coisas vão se ajeitando. No trajeto aquilo que para você é impossível, as coisas vão sendo realizadas. No trajeto de uma ida do culto na outra, a tua vida vai sendo transformada. E aquilo que era impossível de acontecer na tua vida, aquilo que era impossível, a área que era impossível de você mudar, você vai vendo transformação e milagre. É no trajeto. Quando eles estão chegando, no versículo 2, quando eles estão chegando na igreja, aconteceu que um homem, a Bíblia não diz o nome desse homem, só diz que ele era aleijado de nascença. E aqui é algo importante para prestar atenção. Por quê? Porque não diz o nome, mas diz o problema dele. E na nossa geração é assim. Muitos não sabem o teu nome, mas quando se refere a você, se refere ao problema que tu tem, ao pecado que tu comete, à desgraça que aconteceu na tua vida. O nome poucos lembram, mas o problema é o que aparece. Ele era aleijado, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso ou Porta Formosa. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola aos que estavam no templo. A Bíblia vai dar uma informação aqui importante, que ele nasceu aleijado. Ele já nasceu assim. Algumas pessoas que receberam o milagre por Jesus, eles ficaram ao decorrer da sua vida com o seu problema. Mas esse já nasceu. Usando isso para aplicar nas nossas vidas, nós somos obrigados a entender e ter a ciência que nós já nascemos com alguns problemas. Nós já viemos de fábrica com defeito, igual o Peugeot 206, igual o C3 da vida, igual uns carrinhos aí que já vem com, né, Odin, já vem com curisco neles, quem dá jeito. Nós somos assim.
O orgulho que nós temos, a brabeza que nós temos, algumas coisas ruins. Você já viu uma criança que é um amor, que a criança é um amor, mas tu dá uma coisa para ela te dá um beijo e agradece, tu pede de volta, ela não dá mais. E se tu pedir para repartir, ela não vai repartir, ela quer comer sozinha. Então nós já viemos com umas coisinhas assim, com os probleminhas de fábrica. Mas graças a Deus que por intermédio de Jesus, o nosso pecado original, os nossos problemas de fábrica, por intermédio de Jesus, todos eles foram derrubados na cruz. Quando nós aceitamos a Jesus e comecemos a viver o Evangelho, o pecado original, o orgulho, a prepotência, tudo aquilo que a nossa carne grita dentro de nós, tudo isso foi resolvido na cruz, e por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito Santo, tudo isso pode ser resolvido. Tudo isso pode ser resolvido. E ao contrário dos Peugeot, a nossa vida pode ser resolvida. Qual é que é outra informação importante que nós vamos ter aqui? Que este homem já era um homem velho. Ele já tinha a partir de 40 anos. Não que você que tenha 40 anos é velho, mas já está meio caminho andado, né? Então ele já tinha 40 anos. Olha só, gente, 40 anos aleijado. 40 anos alguém pegando e levando lá. 40 anos é muito tempo, gente. Mas o importante é que 40 anos foi o ponto final a qual ele conheceu Jesus, a qual ele conheceu os homens de Deus, a qual ele começou a participar daquilo que o reino tinha para ele. Sabe que pergunta que eu me faço? Eu fui com 20 e poucos anos, alguns aqui foi bem cedo, alguns aqui chegaram na velhice e conheceram Jesus. Não importa o tempo, se você já está novo na igreja, ou se você vai começar agora, não importa. O que o reino de Deus tem preparado para ti, está te esperando até você tomar a decisão. O que Jesus tem na tua vida, está te esperando a partir do momento que tu tomar a tua decisão. E eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que chegam com 50 anos na igreja, aceitam a Jesus, e a tristeza deles é o porquê que eu não descobri isso antes. O porquê que eu não aceitei a Jesus antes, para ter essa paz, para ter esse gozo, para conhecer a palavra. O porquê eu não fiz isso antes, de tão bom que é. Mas não importa se é com 15, 20, 30, 40 ou 50. O importa é que o mais rápido possível você precisa conhecer esse Jesus para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Qual é a outra coisa que nós vamos ver aqui? Não há nomes, mas havia pessoas, e no mínimo duas, para carregar este homem até o templo todos os dias. Por quê? Porque esse homem dependia das esmolas que ele ganhava lá na porta da igreja para sobreviver. Por quê? Porque naquele tempo a pessoa ia para a igreja assim, ó. Ele já entrava na rua que ia para a igreja, ele já queria que todos vissem ele. Por quê? Porque ele se tornava mais santo. Se ele desse esmola e alguém visse, ele era mais santo ainda, porque ele estava cumprindo mais os mandamentos ainda, estava ajudando o necessitado. Então eles não faziam de coração para ninguém ver, eles faziam para que as pessoas vissem e aplaudissem ele. Então a porta da igreja era um bom lugar para pedir esmola, porque com certeza ia ganhar, porque eles queriam se aparecer dando esmola. Então todos os dias alguém pegava este homem e levava lá para ele sobreviver. O que eu quero aqui repartir conosco, o que Deus coloca no meu coração, é que esses homens que carregavam ele, eles não dependiam dele, eles poderiam caminhar, eles poderiam ter a sua vida particular, eles poderiam estar fazendo outra coisa, mas eles pegavam e tinham a responsabilidade de todo dia deixar os seus afazeres, pegar este aleijado e levar até o templo. Isso se chama compaixão, isso chama misericórdia. Por quê? Porque quem entende isso, entende que não é porque caminha que sempre vai caminhar, não é porque está em pé que sempre vai estar em pé. Quer saber a hora triste de um pastor aconselhar alguém? É alguém que ao decorrer
da sua vida nunca ajudou ninguém. Só falou mal das pessoas. Só havia problema em tudo quanto é lugar. E chegou o dia mau para essa pessoa. Às vezes ela está numa cama usando fralda, usando aquela sonda aqui do lado. E você vai lá conversar com a pessoa, é uma pessoa toda complexa, uma pessoa cheia de raízes. Por quê? Porque ela não consegue nem se aceitar a ser ajudado. Pensa numa coisa difícil. Ela começa a fazer um reflexo da vida dela, que nunca ajudou ninguém, que sempre foi ruim para todo mundo. E agora ela fica pior ainda. Ela fica difícil de cair em si e precisar de ajuda. Nós temos que entender que enquanto estamos de pé, é melhor estar ajudando os caídos, do que daqui a pouco estar caído também. Enquanto estamos de pé, conseguindo estender a mão, é melhor continuar assim, ajudando, porque o dia mau pode chegar na nossa vida também. Este homem deixa uma seguinte lição para nós: ou nós vamos ajudar a carregar, ou nós vamos ser carregados. Ou nós vamos entender que precisamos ajudar. Sempre tem alguém à nossa volta que precisa ser ajudado a carregar. Por quê? Porque quem não ajuda ninguém a carregar, eu não carrego ninguém, eu não estendo a mão por ninguém, cada um por si, Deus por todo, é só eu na terra e o resto que se vire. Cuidado, que pode chegar o dia mau para você. E se você parar para pensar na sua volta, pessoas que são assim, geralmente chega o dia mau. Parece que Deus usa essa circunstância para tratar com a pessoa e com a família. Geralmente chega o dia mau. Então que nós viemos sair daqui com essa palavra no nosso coração. É melhor carregar do que ser carregado. Enquanto você pode carregar, ajude alguém. Carregue alguém. Versículo 3 do capítulo 3. Vamos ler. Quando este homem viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem um donativo, dessem uma esmola. E o que aconteceu? Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Era só mais uma vez que esse homem ia pedir ajuda. Porque já estava acostumado, e tudo que a gente faz com rotina, acaba fazendo no automático. Mas quando este homem chega na frente de Pedro e João e diz: me dá uma ajuda, me dá uma esmola. Pedro fala o que para ele? Olha para mim. Cara, olha aqui para mim. E todas as vezes que você achar alguém que pedir para você parar a sua rotina, parar aquilo que está no automático e dizer: olha para mim, é porque essa pessoa se preocupa com você. Todas as vezes que você conversa com alguém e a pessoa fixa o olho em você e te dá atenção, é porque essa pessoa preza pela tua vida. Valorize esses amigos. Valorize essas pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de que as pessoas estão conversando olhando no celular. E você fala e você sabe que a pessoa não está nem aí para ti. Mas pela necessidade de falar, você até continua falando, mesmo sabendo que daqui a pouco ela não vai lembrar nada. Então valorize as pessoas que te dão atenção. Valorize as pessoas que param tudo para prestar o ouvido e ouvir aquilo que você tem. Esses são os poucos, e se você tem por perto, tenha por perto sim, que vai ser muito bom. Mas o que eu vou mais além aqui, é a capacidade que Pedro tem, William, em dizer: olha aqui para mim. Olha aqui para mim que eu tenho algo para ti. Olha aqui para mim que eu tenho algo a oferecer para ti. Sabe o que eu penso aqui? É que o Pedro, que está falando olha para mim, há alguns dias atrás, há algumas semanas atrás, sabe como é que ele estava, Charles? Bem doidão. Estava com Jesus lá no Getsemane. Soldados chegaram para prender Jesus. Pedrão pega a espada e corta a orelha do soldado. Não, hoje não vai ter foto, Charles, pode ficar tranquilo. Corta a orelha do soldado. Quando eles prendem Jesus, o que Pedrão faz? Perna para quem te quer. Jesus sendo preso e Pedro, de longe, olhando. Daqui a pouco chega um e pergunta: não é tu, discípulo de Jesus? Pedro diz: não era eu não.
Está enganado. Isso que ele tinha acabado de falar para Jesus, que ia até o fim com Jesus. Jesus, eu vou até o fim contigo. Eu morro no teu lugar, Jesus. Eu faço o que for preciso. E agora ele já está lá de longe dizendo, não conheço, não sei quem é, não me misturo com essa gente aí. Não era eu. Até ele negar Jesus 3 vezes e o galo cantar. Esse era o Pedro. Sabe quem é esse Pedro que está falando, olha para mim? É um homem que alguns dias atrás, Jesus ressuscitou. O maior milagre da face da terra. Um homem ressuscitado depois de 3 dias. Jesus ressuscitou. E Pedro soube da notícia. Jesus ressuscitou. Então era verdade mesmo, ele é o Filho de Deus. Mas sabe o que Pedrão fez? Voltou a pescar. Não estava mais nem aí para Jesus. Voltou a pescar, voltou à velha vida. Jesus teve que ir atrás dele novamente. Ele não pescou nada de novo. Jesus apareceu na praia e disse, Pedro, tem alguma coisa aí? Não tem, então joga do outro lado. E Pedro pegou um monte de peixe, grandes peixes. E quando Pedro chega perto de Jesus, num cenário que estava ele sem peixe nenhum, Jesus está com tudo pronto na beira da praia, peixe assado e pão. O que ele não tinha nada, agora Jesus já está ali oferecendo para ele assado e pronto. E daí ali reata a aliança de Pedro com Jesus. Sabe o que eu quero que nós entendamos? É que nós somos homens falhos, errados, pecadores. É a realidade. Mas o que nós temos que entender é que Pedro, depois do Espírito Santo, não é mais o mesmo. Pedro, depois de Atos, não é mais o mesmo. Pedro, quando disse Jesus, eu te amo por 3 vezes, ele negou 3 vezes, depois diz, eu te amo, tu sabe todas as coisas. Não é mais o mesmo, Charles. Agora Pedro é revestido do Espírito Santo. Agora Pedro é um homem misericordioso. Agora Pedro não corta mais a orelha de ninguém. Agora Pedro não nega mais Jesus. Agora ele vai até o final, a ponto de que quando foi crucificar ele disse, não, eu não vou morrer igual Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Olha o Pedro agora. Quando forçam ele para negar, pode prender, pode matar, pode fazer o que quiser comigo, eu não nego Jesus. É essa a transformação que Deus tem para a nossa vida. Se você pensa que você não serve de exemplo para ninguém, que quando as pessoas olham para você, você não pode dizer, olha para mim aqui que eu tenho um conselho para te dar. Olha para mim aqui que eu tenho uma solução para a tua vida. Se você é este homem, você acha que nunca pode ser alguém de exemplo, alguém de confiança, alguém que pode dar uma direção para alguém, eu te apresento Jesus Cristo. E se você aceitar Ele e a tua vida ser transformada, rapidamente você vai poder chegar para alguém e dizer, olha para mim, você precisa ser transformado, eu fui e você vai ser também. Olha para mim, você precisa ser liberto, eu fui e você pode ser também. É isso que nos espera. Em Cristo, com o Espírito Santo, é isso que nos espera. E sabe por quê, irmão João? Eu gosto de falar do Pedro de Atos 2, por quê? Porque tem crente que é brabo. Porque você que é ruinzinho, que é sanguíneo, que é brabinho, você não acha que vai aceitar Jesus, ser cheio de Espírito Santo e... agora estou calmo, sou o cara mais calmo do mundo. Não, você vai continuar brabinho ainda. Se um pisar no teu carro, você vai ter... Jesus, me ajuda aqui, não tira minha força, Jesus. Tira minha força, porque vai dar B.O. A gente continua brabinho. Só que com amor, o Espírito Santo nos faz ter misericórdia. A partir de Atos, Pedro nunca mais cortou a orelha de ninguém. A partir de Atos, Pedro nunca mais deixou de estender a mão para ninguém. A partir de Atos, Pedro é outro homem. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa da descida do Espírito Santo. Isso aqui é para nós sair daqui essa noite e nunca mais falar, eu vou morrer assim. Eu não tenho transformação, eu não vou mudar nunca. Eu nunca vou ser calmo, eu nunca vou ser equilibrado, eu nunca vou conseguir respeitar minha mulher, eu nunca vou conseguir ser amável com a minha mulher. Você nunca mais vai poder falar isso. Porque você vai sair daqui essa noite com essa palavra. O Espírito Santo transforma cortador de orelha em homem que estende a mão para o necessitado. O Espírito Santo transforma quem nega, quem abandona, quem tem 2 caras, em um homem íntegro, cheio de Deus, dizendo, olha para mim que eu tenho algo para a tua vida. Esse Espírito Santo ainda transforma vida.
Aleluia. Versículo 5 do capítulo 3. Agora este homem, depois que ouviu, olha para mim. Este homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Versículo 6, então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. Olha só, Pedro não tinha nada mesmo. Pedro não tinha prata nem ouro. Ele não falou aqui porque ele era muito espiritual. Não tinha nada, não tinha nenhum tostão no bolso. Mas, se tem alguém necessitado perto de você, e você tem uns dólares, tem os bitcoins, tem um trocado, ajude se você puder. Você chama a atenção de Deus também. Quando você abençoa a obra de Deus, quando você ajuda alguém. Isso tem base bíblica, por quê? Porque tem um homem na Bíblia, se não fuja a memória, Cornélio, quando Deus manda alguém na casa dele, diz assim, ó, chegou salvação para ti por causa do teu coração que é bondoso, por causa que tu abençoa as pessoas, porque tu abençoa as pessoas, chegou salvação para ti, Deus mandou aqui para ti, porque tu é um homem muito bom e não merece para o inferno, estou aqui conjecturando. Então ajudar as pessoas atrai a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas tem muitas vezes que nós não temos, principalmente no final de mês, né? Tem muitas das vezes que aperta e nós não temos nada para ajudar. Mas aqui agora eu tenho uma palavra para você que está buscando algo de Deus sobre a tua vida. Aqui eu tenho uma palavra para você que quer começar a ingressar no mundo espiritual. Aqui eu tenho uma palavra para você que quer começar a viver uma vida sobrenatural. E para quem quer viver isso que eu acabei de falar você vai ter sempre uma palavra de Deus para alguém necessitado. Você vai ter sempre uma palavra queimando no coração para quem está necessitado. Você não pode ter dinheiro na hora, você não pode ter como resolver o problema, mas a palavra de Deus precisa estar na nossa boca. Vou clarear aqui para nós entender. Quando chegar alguém para você dizendo, olha, eu estou passando problema, eu estou precisando de dinheiro, eu estou necessitado, eu estou com um problema, tu vai dizer, olha, eu não posso te ajudar, mas olha aqui para mim, eu vou orar pela tua vida e as portas do trabalho vai abrir para a tua vida. Eu vou orar pela tua vida em oração, eu vou buscar a Deus pela tua vida e Deus vai entrar nessa causa por ti. Quando tem alguém enfermo que chega perto de ti, tô doente, você vai dizer, tem um paracetamol, tem um Torcilax ali que resolve alguma coisa. Mas se você não entende nada de remédio, ou se você for sensível ao Espírito Santo, você é filho de Deus e tem autoridade de Jesus na tua vida para dizer, eu vou orar por ti, Jesus vai te curar. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti aí e vai resolver. Ah, mas se não resolver, tu acha que ele vai ficar bravo porque tu orou por ele? Tu acha que ele vai ficar bravo porque tu teve uma palavra de encorajamento para a vida dele? Tu acha que ele vai ficar bravo porque tu te colocou o coração na vida dele e dizer, não, eu vou orar por ti, meu irmão, eu estou orando por ti. Não vai ficar bravo não, mano. Agora, se você fazer isso e você começar a praticar isso, eu tenho a certeza que dentro daqueles que vão estar com necessidade perto de ti, vai ter uns que Jesus vai curar. Vai ter uns que Jesus vai transformar. Vai ter uns que Jesus vai usar da tua palavra para acrescentar a fé na vida dele. É só assim que nós ouvimos testemunho. E eu tenho vários testemunhos para cantar aqui, de cura, de transformação, de palavra. E se eu contar aqui, você vai pensar assim, mas o pastor Rafael está assim com Deus, né? Não, eu vou te contar um testemunho de cura que teve 10 pessoas que eu orei e 2 foram curadas. Eu vou contar aqui testemunho de cura, que teve uma irmã que chegou para mim e disse, pastor, ora por mim, eu saí de casa, coração acelerado, era para mim ir para o hospital, mas eu vim para a igreja, ora por mim, eu ali no som, e arrumando isso, e arrumando aquilo. Falei, não, tá bom, irmão, eu vou orar por ti, Jesus, cura tua serva, ela crê na cura, Jesus, tal. Ela foi curada na hora, mudou um semblante. E no outro culto ela estava, pastor, eu quero testemunho, eu cheguei aqui, eu pedi para o pastor orar por mim, e eu fui curada na hora, passou tudo que eu estava sentindo. Eu falei, opa, parei. Foi Jesus que te curou e a tua fé te curou. Eu só orei, eu só cooperei para que a tua fé aumentasse. Isso não é só para pastor, isso não é só para pregador, é para quem quer viver o sobrenatural de Deus. Então se você tem orado,
se você tem desejo no coração de pessoas contar um testemunho e o teu nome estiver envolvido no testemunho, você tem que começar a praticar. Se você quer ser usado por dom de cura, por quê? Porque para ser usado por dom de cura não precisa estar com o microfone na mão aqui, não precisa. Não precisa ter a oportunidade no culto, não precisa. Precisa ter alguém enfermo e você dizer, eu vou orar para você. Precisa ter alguém com problema e você dizer, não, eu tenho um conselho através da palavra de Deus, assim, 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 eu creio que vai acontecer na tua vida. Precisa da nossa atitude. Então, se você quer viver um novo passo no sobrenatural de Deus na tua vida, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Ore mesmo. Aconselhe mesmo. Aconselhe mesmo. Diga, ó, a palavra de Deus nos instrui assim, assim, assim. Faz assim que vai dar certo. Não, mas está tudo errado. Não, se Deus diz na palavra que é assim, é assim. Lança a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, que você vai ouvir testemunho envolvendo o teu nome, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Versículo 7. Vamos partir para o final. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Depois que esse homem recebeu a palavra de Pedro, Charles, levanta e anda. Pedro cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com a autoridade de Jesus na vida dele. Nós vamos ler aqui que Pedro estendeu a mão. Ele não só falou, Pedro também tomou atitude, estendeu a mão. Quando Pedro estende a mão, e diz aqui, segurando a mão direita, ajudou a levantar. Ajudou a levantar. Qual é a outra coisa que aconteceu? Depois que Pedro estendeu a mão e puxou, é só o start. Só o start. Estender a mão e puxar é aquele convite que tu manda no zap. Para aquele teu amigo que tu acha que está perdido, que não tem mais volta para ele. E você manda o convite para ele e diz, vamos lá na igreja. Vamos lá. Jesus pode mudar a tua vida aí. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Esse é estender a mão e levantar. Estender a mão e levantar é aquele seu amigo que você tem e ele está quebrado, sem carro, cheio de problema. E você diz, quer ir para a igreja? Eu passo aí na tua casa, te pego e te levo. Vamos. Estender a mão e levantar é você olhar para o próximo e se colocar no lugar dele, a ponto de gerar um esforço, gerar um gasto de gasolina para ir buscar, gerar um gasto em você, para ele começar a chegar perto da sua cura, da sua transformação, da sua libertação. E sabe qual é o maravilhoso aqui? É que depois que Pedro faz aquilo que é para ele fazer, Jesus faz o resto, Edinho. Porque o que acontece depois que Pedro estende a mão e levanta ele? Os tornozelos começam a se firmar. Os tornozelos, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quem foi que fez isso? Pedro? Não, foi Jesus. Aqui entra o milagre em ação. Aqui entra o sobrenatural em ação. Por quê? Porque tem parte que nós precisamos estender a mão e fazer. Mas a parte do sobrenatural, quando Deus vê, quando Jesus vê lá você fazendo a sua parte, o sobrenatural é Ele que faz. Transformar a vida é Ele que faz. Curar é Ele que faz. Dar uma nova direção para a tua vida é Ele que faz. É Ele que faz o sobrenatural. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Só carrega, só traz para cá, só aconselha. Só faz a tua parte, que você vai ver Deus na tua vida e na vida daquele que você estendeu a mão e pediu para levantar. A banda pode se preparar. E essa história marca muito a minha vida.
Porque eu fui um aleijado, que alguém estendeu a mão para mim e me levantou. Nós temos várias histórias aqui, de alguém que estava aleijado. E quando eu digo aleijado, não é o meu físico, quando eu digo aleijado é em áreas. Está aleijado na área do casamento. Está aleijado na área da finança. Está aleijado na área da enfermidade. A área que você está aleijado é aquela área que te travou. Tu não consegue mais fazer nada. Tu é dependente sempre de alguém, tu está travado. Tu depende de alguém para te carregar, tu está no fundo do poço. Essa é a área que você está aleijado. E todos aqueles que estão aqui crentes, servindo a Deus, servindo aqui na obra, já foram aleijados. Que alguém estendeu a mão e levantou, e Jesus transformou, Jesus curou, Jesus fez maravilha na vida dele. Sabe o que é maravilhoso? Sabe que esse Deus que nós servimos é extraordinário? É que hoje eu estou aqui servindo a Deus na companhia na maior quantidade dos amigos que eu tinha quando eu era aleijado. Está aqui o Diego, está aqui o Ferrari, está aqui o Nard, meu cunhado Roberts, está aqui. É com autoridade que eu falo para a tua vida. Seja canal de bênção na vida de alguém. Participe da transformação da vida de alguém. Participe da cura da vida de alguém. Você não sabe o quanto é bom. Você não sabe o quanto é bom você servir no reino aqui, sendo bênção na vida de alguém. E aqui nesta noite nós temos 2 grupos de pessoas. Tem o grupo que vai sair daqui, que já estende a mão e ajuda a levantar muita gente. Mas você vai sair daqui com essa palavra no coração dizendo: eu vou estender mais a mão ainda. Eu vou levantar mais gente ainda. Eu vou participar de história de mais gente ainda. Mas tem um outro grupo que precisa de uma mão estendida, que precisa ser levantado. Eu tenho uma boa notícia para ti. A mão estendida já chegou na tua vida. Alguém já te levantou e te trouxe aqui para dentro. Agora, o sobrenatural, o milagre, a transformação, a libertação, Jesus vai fazer na tua vida. Jesus vai continuar essa boa obra na tua vida. Eu só tenho uma palavra para o teu coração: não pare de caminhar, não pare de vir ao templo, não pare de buscar a Deus. Continue buscando essa transformação para a tua vida. Vamos colocar sobre os pés. Vamos adorar um pouco. Adora aí, reis. Oh, Espírito Santo, Ele está aqui para levantar. Tem uma mão estendida na tua direção. Tu és digno Oh! de tudo. Espírito Santo, vem. Tu és digno de tudo. Por quê? Oh, eu sinto a graça de Deus em nosso meio. Vem de ti. Tem libertação chegando para a tua vida esta noite. Tem uma direção chegando para a tua vida esta noite. Assim como aquele homem, 40 anos estava ali, mas chegou o último dia da sua necessidade. Hoje vai ser o último dia. Hoje vai ser o último dia. A partir de hoje você vai se levantar, os seus pés serão firmados e você vai caminhar com Cristo. Você vai viver aquilo que Jesus tem para a tua vida. Você pode adorar ao Senhor. É a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Porque Pois tudo vem de ti. e tudo é para ti. Tua é a glória. receba a adoração dos teus filhos, Pai. Que nós vamos sair daqui esta noite. Os santos e Nós vamos sair daqui esta noite pronto para levantar, pronto para estender as mãos. Oh, Espírito. os anciãos em de suas
coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos e os anjos. Se prostram aos seus pés, os anciãos em suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Vamos adorar todos juntos. Tu és digno de tudo. Receba a nossa adoração, Pai. A tua igreja te adora. Tu és digno de tudo. Só tu és, só tu és, só tu és. Pois tudo vem de Só ti. tu és, só tu és. Tudo é para ti. Tua é A glória. Eu quero fazer um convite, não posso deixar de fazer. Quem sabe essa palavra falou no seu coração e você vira uma mão estendida para você esta noite. Você precisa ser levantado. Eu quero orar por você. Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem sabe você está afastado e quer voltar. Eu quero te conhecer. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus ou retornar à casa do Pai aqui esta noite? Levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Temos alguém aqui que deseja aceitar a Jesus ou voltar à casa do Pai? Eu quero te conhecer. Levante uma de suas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome. Você pode vir até aqui à frente. Aleluia. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão de ser levantado, de ter os pés firmados, de viver uma nova história na presença de Deus? Tem mais alguém que quer tomar essa atitude? Aproveite, é uma boa hora. Eu pergunto mais uma vez, tem alguém? Levante uma de suas mãos. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Agora eu quero convidar para você, que o Espírito Santo falou ao teu coração através dessa palavra, e você quer uma oração, você quer algo a mais com Deus, você que o Espírito Santo falou essa palavra, e você quer viver algo sobrenatural na presença de Deus a partir de hoje. Eu quero orar por você e derramar algo na tua vida essa noite. Vem até a frente, você que quer. Você que quer algo mais de Deus, que você quer sair daqui esta noite diferente, pode adorar. Enquanto adora, eu quero orar por você. Dia e noite Oh, suba-te Espírito nossa Santo. adoração. Aleluia. Dia e noite suba-te Oh, aleluia. nossa adoração. Oh, Dia e Espírito Santo. noite suba-te Eu oro agora nossa pelos teus filhos, Pai. Eu oro agora Dia e crendo noite suba-te que o Espírito Santo que estava em Pedro e João desça sobre eles agora, que eles possam sair daqui esta noite com as suas mãos estendidas para levantar alguém, que eles possam sair daqui esta noite com a tua graça, com a tua misericórdia, com as mãos estendidas para levantar, para ser testemunho na vida de alguém, para ser usado na vida de alguém. Que a tua unção, que a tua graça, que o teu poder desça, que a tua autoridade, que os teus dons espirituais desçam, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder desça sobre a vida destes homens. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo renovando, batizando com o teu Espírito Santo, que o fogo que estava em Atos possa descer sobre a vida e que ele possa ser usado para levantar, que ele possa ser usado para a vida de muitos homens dessa cidade. Espírito Santo, vem Espírito Santo mesmo, que estava em Pedro e João, desça sobre a vida destes homens agora, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, desça sobre a vida deste homem. Vem Espírito Santo, usa para levantar homens caídos, usa para transformar vidas, Pai. Eles querem ser usados. Glorifica o teu nome na vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio dessa presença, seja cheio dessa presença. Saia daqui. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Assim como estamos, estenda as mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no novo tempo na vida do meu irmão. Eu creio que tu falaste com ele, Senhor, em detalhes, aquilo que tu tens na vida dele, o que já está preparado, Pai. Espírito Santo, tu confirmaste, Senhor, a palavra que já estava no coração dele, Senhor. Tu te apresentaste, o véu foi rasgado esta noite, e eu tenho a certeza, que ele será, um homem cheio da tua presença, usado por ti nesta cidade, a qual vão olhar para ele, e ele com autoridade vai dizer: levanta e anda, tenha a vida transformada, seja liberto. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, e que ele possa viver a nova história que tu tens para a vida dele, em nome de Jesus. Nós entendemos que quando há um coração aquebrantado, o céu está em festa. E se o reino, se o povo de Deus, nós somos já habitantes do céu, nós entendemos também que precisamos fazer festa. Então no 3, você vai dar um grito de alegria, você vai dar a maior salva de palma que você pode, e nós vamos fazer festa, pois uma alma se arrependeu e o céu está em festa. Vamos aplaudir, aplauda bem forte, celebre pela vida do nosso irmão, celebre pela vida do nosso irmão. Mais forte, mais forte. Oh, aleluia. Tome seu lugar. Tome o seu lugar alegre na presença de Deus. Oh, glória! Meu Deus, tu é maravilhoso, Jesus. Tu é maravilhoso. Glória a Deus. Já vamos encerrar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Que essa palavra queime no seu coração nos próximos dias. E que na próxima terça-feira dos homens, você esteja aqui com 2 ou 3 e seja bênção na vida de outro homem. Perca a vergonha de abraçar. Perca a vergonha. Às vezes você tem aquele amigo que você tem um carinho por ele, que você ora por ele. Perca essa vergonha, abrace meu irmão. Diga que, meu irmão, te amo em Cristo Jesus, eu estou orando por ti. A tua vida vai ser transformada. Perca essa vergonha e seja canal de bênção na vida de alguém. Tem alguma coisa para... Domingo, nosso culto da família. Convide a sua esposa, convide a namorada, convide um amigo. Venha, Deus tem uma palavra para o seu coração. Domingo é culto das mães, dia das mães. Convide a sua mãe e venha para a casa de Deus. Termine o dia das mães, inicie a semana no melhor lugar da face da terra. Vamos orar agradecendo a Deus? Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai, a qual o Senhor manifestou a tua graça e a tua misericórdia do nosso meio. Tu recebeste a nossa adoração e nós somos muito gratos, Senhor, pois Tu és bom, Tu és maravilhoso, a nossa vida está em Tuas mãos, esta casa é Tua, ó Pai, Tu és digno de tudo. Obrigado por tudo que Tu nos proporcionou. Santifica aquele alimento que lá está. Eu Te louvo pela vida do assador, eu Te louvo pela vida de todos aqueles que trouxeram algo, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Meus queridos, todos, sem exceção, vamos ficar todos aqui para nós ter um momento de comunhão ali fora. Não sei se está pronto ainda, vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas sem pressa, porque tem bastante carne, eu vi lá. Vai sair aqui todo mundo
Vai sair daqui todo mundo bem satisfeito. Então, vamos ficar ali para a comunhão. Quero agradecer o grupo de louvor, técnico de som, mídia, todos os staffs que trabalharam para o reino de Deus. Vocês são uma bênção e sem vocês nós não conseguimos fazer nada aqui. Amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente esse homem bonito aí que está do teu lado. Aleluia. Até a próxima reunião. Águas profundas eu sei que tem. Pra mim você tem mais, eu sei.